sobre isso, por exemplo, porque, de fato, se a gente pega juros, né, saindo aqui do Brasil, todos conhecem a Selic, tem 13,25, e a inflação aqui já cedeu, está em 4. Tanto que a gente já começou o ciclo de queda, fomos um dos primeiros a aumentar, e agora somos um dos primeiros a baixar. Mas se a gente pega, por exemplo, zona do euro, o juro saiu de 0 para 4,25. Se a gente pega Estados Unidos, saiu de 0 para 5,5. E aí você falou, poxa, lá fora está subindo muito por conta de IA nos Estados Unidos. Sim. É a Nvidia que está puxando, bolsa subindo 18% esse ano. Mas se a gente olha na zona do euro, você pega o DAX, está subindo 12%. Tem outras bolsas subindo também. Por que o mercado, apesar desses sinais, não está derrubando a bolsa ainda? Sendo que o próprio mercado deveria ser um indicador antecedente de crise, não? A gente cai primeiro o preço, esperando que a economia vai cair, e aí depois, quando acha que vai subir, já compra. Sim. Será que o pessoal espera que essa recessão seja muito leve, na opinião de vocês? A própria Goldman espera isso. A Goldman, inclusive, hoje revisou de novo de 20% de chance de recessão para 15% por causa do mercado de trabalho, que está apertado e é um fenômeno. Mas você viu que o desemprego foi de 3,5% para 3,8%. Mas aí eu não vi aberta. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O desemprego no Brasil caiu, só fazer um paralelo, por dois motivos. Primeiro, mais pessoas sim conseguiram emprego e assistencialismo está tirando as pessoas da fila do desemprego. Então significa que se eu ligar pro Bruno e perguntar, Bruno, você procurou emprego nos últimos 30 dias? Bruno tá sem trabalhar há 3 meses. Ele fala não porque tá vivendo de assistencialismo, você não é desempregado. Então eu não sei como é que tá lá. A minha curiosidade é, esse 3,8 aumentou, eu não vi esse número aberto que eu tava num outro evento. Porque mais pessoas perderam emprego ou porque Bruno passou a dizer sim na estatística? Não, pessoas estão perdendo emprego. Porque aqui o nossa pega- diminuição você pega- não é só geração de emprego. Lembra um É tempo sempre atrás, isso. mas você lembra um tempo atrás que estava tendo isso, a limpeza em tecnologia, que a grande jogada das empresas de tecnologia, Microsoft, próprio Facebook, eles foram muito punidos por irresponsabilidade de gestão. Então, quando veio a crise agora na rebarba de 2022, que foi um ano horroroso, você pega o segundo, o terceiro e o quarto tri dessas empresas, o Facebook estava por você mandava 6 mil embora, 10 mil embora para ajustar isso. Por quê? Acabou aquele faz o escritório com pijama, pebolim, tem a sala da Soneca, isso acabou. Acabou no mundo inteiro. Os caras falaram, meu, responsabilidade não dá para ter, foram cortando. E eles se ajustaram para isso. Agora, você vai olhar a economia real, pega uma Target, por exemplo, teve layoff. Pega uma AT&T, uma Verizon, teve layoff. Você pega as empresas de utilities, teve layoff. Então tá tendo layoff. O problema é que a gente ainda tem 8 milhões e meio de vagas de empregos em aberta, esse é o fenômeno lá nos Estados Unidos. Isso está aberto porque a fronteira ficou 2 anos fechada, porque são empregos que seriam basicamente para imigrantes, que o americano está naquele ponto do orgulho. Ele não vai fritar batata frita no McDonald's, ele não vai lavar chão de restaurante, ele quer um emprego nível maior. São essas vagas que estão sobrando. Então, o termômetro, e eu vejo muito isso nos podcasts de macro que eu escuto lá, quando que o americano vai começar a passar o esfregão? Por necessidade, porque ele não apareceu. E ainda a gente tem um acúmulo de poupança muito grande ainda na economia Da americana. época da pandemia ainda? Não, aí complementa a minha pergunta. Desculpa, se eu te cortar, vai. Não, termina, é vou te isso. cortar. Aí complementa a minha pergunta. O que que acontece? Eu vou fazer um paralelo em Brasil para ir lá para os Estados Unidos. Como é que é calculado o desemprego no Brasil e nos Estados Unidos? É muito parecido. Se escolhe uma quantidade de lares, eu não lembro se são 220 mil lares no Brasil, que o IBGE liga durante 90 dias, e isso vai sendo móvel. Então, janeiro, fevereiro e março, ele liga para essas 200 mil famílias e divulga o desemprego. Aí depois vira fevereiro, março, abril. Aí depois de março, abril, maio. Então, você sempre vai ter uma ligação a cada 90 dias. E pergunta para essa família: vocês estão desempregados? Se vocês estiverem desempregados, mas responderem que não procuraram emprego nos últimos 30 dias, vocês não são considerados desempregados, nem aqui nem nos Estados Unidos. O padrão disso é muito parecido. Então, por que não procuraram? Sei lá, foram viajar, tá com poupança o suficiente, então não precisa procurar e etc. Período sabático. Período sabático, Y motivo. E só que esse desemprego no Brasil, ele está diminuindo. Por que esse desemprego no Brasil está diminuindo? Sim, porque tivemos contratação e também devido ao aumento de assistencialismo que aconteceu na virada do ano. Onde é que você compara isso? Se você comparar um trimestre com outro, você vê lá, pessoas que arrumaram emprego, saiu de Y para J. Pessoas que perderam emprego, saiu de K para Z. E na hora que soma, sobra número.
Esse sobrar número são o quê? Pessoas que perderam emprego, mas não passaram a procurar. É o assistencialismo. Aí vai para minha dúvida nos Estados Unidos, que eu não vi o número para a gente conversar. Se a poupança do americano ainda está alta e está diminuindo a maior dívida de cartão de crédito, não pode estar acontecendo um fenômeno nos Estados Unidos que é muito comum quando as pessoas perdem poupança ou quando a economia cresce, que eu ligar para o Bruno e ele passar a dizer sim, estou procurando emprego porque a minha poupança está diminuindo. Então o número ele sobe não porque pessoas perderam emprego, era o mesmo desempregado lá de trás. Não, você tem Só os que dois ele só casos. dizia não e agora está dizendo sim. Você tem os dois casos porque o seguro-desemprego não aumenta. Então, essa margem extra é o cara que agora está ativo procurando. Por isso que o seguro-desemprego não aumenta, mas o desemprego aumenta. Que antes esse cara tava vivendo da poupança acumulada do período de pandemia. Poupança acumulada de período de pandemia, ou perdeu o emprego e falou assim, meu mercado está aquecido, eu não vou aceitar qualquer coisa, eu vou esperar. E uma hora vão vir me procurar. Muito do que teve nos Estados Então não é o Unidos... desempregado novo, é o desempregado antigo. Muito que teve nos Estados Unidos foi durante o primeiro trimestre desse ano, principalmente, entre o final do ano passado e o primeiro tri desse ano, você estava lá no seu trabalho, você está aqui, feliz da vida e tudo mais, só que daí você vê a sua empresa contratando um cara com um mega de um pacote para fazer a mesma coisa que você. Aí você vira e fala assim pro seu chefe, ei, chefe, sou fiel a você, mas peraí, eu ganho 100, você contratou o cara com 150 e o dobro de benefício, eu quero isso para mim. Não, você tá comigo, mas não tem nada a ver. Aí você vai para casa do outro lado. O outro cara vai te chamar e vai falar, "Ô, Bruno, você não tá feliz lá? Você viu que te contratar? Eu pago o seu 150 e te dou um pacote." Aí você só trocava. Tava tendo muito isso, de troca por mão de obra especializada. Isso acabou. Você não vê, mas você não sente mais isso nos dados e você vê que a coisa tá caminhando já para um negócio diferente. O problema é que a rachadura é o ponto todo. A rachadura nos Estados Unidos entre um governo democrata que está tentando incentivar a economia por vários meios, a inflação que continua persistentemente alta, ela cai, mas cai muito devagar, por isso que o Fed bate e já jogou meta para 2025, não é mais o ano que vem, e o mercado já jogou corte de juros que era para novembro desse ano, para maio do ano que vem. Então, assim, todas essas variáveis mostram que, assim, tempos difíceis pela frente. E aí você olha empresas verdadeiras, né, empresas de economia real, que dependem do consumidor, elas já estão sofrendo. Por isso que eu falo, a Bolsa Americana, ela é um sinal falso quando você olha para ela, porque o que puxou foi a Nvidia e os amigos de Nvidia. O resto, você pega a Macy soltou o resultado, ela não conseguiu bater o resultado e deu um guidance pior, ela caiu 30% no dia. A Dollar General, que eu até respondi uma aluna ontem no Global, a Dollar General caiu 15% ontem porque ela não conseguiu bater EPS e já avisou, para frente, não vou bater, porque eu estou com dificuldade, o meu custo de juros aumentou. Só esse trimestre ela pagou 85 milhões de dólares de custo de juros por causa das dívidas que ela tem, que era zero antigamente. Então essas coisas estão batendo. Tá batendo, né? Agora está batendo, entendeu?